Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a aula vai sobre álgebra booleana. Então é o seguinte, é muito importante. Até o momento temos visto que os zeros e os uns podían ser combinados para identificar alguns tipos de códigos. Por exemplo, o código ASCII é uma combinação de zeros e uns que combinados representan uma tecla do computador, por exemplo, arroba o dólar ou qualquer outra. A combinação foi arbitrária. No código ASCII e outros códigos, a combinação foi arbitrária. Então nós temos um signo de tipo símbolo, lembra da semiótica? Por quê? Porque não tem nada de relação entre, por exemplo, a tecla asterisco e uma sequência de uns e zeros. Nesse caso, temos realmente um signo, um código digital, né, formado por zeros e uns, mas vimos também que existiam outros códigos digitais que tinham a ver com contar. E nesse caso, os códigos tinham um valor posicional, ou seja, o símbolo podia ser um número decimal, ou podia ser também zeros e uns, no caso da contagem binária, dependendo da posição que recebia também uma potência da própria base do sistema. Então, por exemplo, no sistema binário, por exemplo, temos que o primeiro dígito da direita de vocês, tem uma potência de 2 elevado a zero. Então, multiplica-se o número por 2 elevado a zero, que é 1. Tá? O segundo, 2 elevado a 1, que é 2, 2 elevado a 2, que é 4, 2 elevado a 8, a 3, que é 8. Então, na quarta posição, por exemplo, o 1 vai multiplicado por 2 elevado a, na quarta posição, por 2 elevado a 3, tá certo? Então, os números normalmente têm um valor posicional, como já vimos. Mesmo os números binários, tá? Agora vamos falar de outro tipo de códigos, que são códigos que têm um valor de verdade ou não verdade. Então, na verdade, por exemplo, imagina, podemos fazer assim, opa, ok, isso significa verdade. E poderíamos falar assim, outro símbolo qualquer. Poderíamos fazer assim, né? Falar não verdade, por exemplo. Mas aí foi decidido que o 1 ia ficar para a verdade e o 0 para a não verdade. Então, nós observa o seguinte: neste caso, que vamos explicar nesta aula, os 1 e os 0 só têm um valor, um significado que tem a ver com seu valor qualitativo, ou seja, o valor de verdade ou não verdade. Os valores com os quais vamos tratar nesta aula não são números, não representam números. E é muito importante porque às vezes pode dar confusão. Porque, por exemplo, fala-se soma booleana. Então você combina um 1 e um 0, uma verdade e uma não verdade. E aí a soma booleana termina dando um 1, tá? Mas não é uma soma. A palavra gera confusão. Quando você fala a produto booleano, também chamado função AND, você multiplica booleanamente um 1 e um 0 e dá, por exemplo, um 0. Mas também não é uma multiplicação, embora possa te parecer que o resultado bate com os da multiplicação. Então, muito cuidado, porque neste caso, os signos que nós estamos usando não são números, são valores qualitativos de verdade e não verdade, tá certo? Então, olha, a lógica booleana, para termos uma referência do que vimos anteriormente e que agora vamos conversar também, tem a ver com, por exemplo, Turing. Lembra de Turing? Ele fez a máquina de Turing. Já falamos que a máquina de Turing era um conjunto de símbolos finito e que veio Shannon e falou: vamos trocar esses símbolos
esse conjunto finito pelo conjunto mais simples, que são conjuntos de uns e zeros. Mesmo assim, pelos postulados de Turing, esse computador universal, a máquina de Turing poderia funcionar com uns e zeros, e foi assim que ficou para sempre, e por causa disso que nós temos computadores com uns e zeros. Então, observa o seguinte, o que passa por dentro de um computador? Por dentro de um computador, você somente vai ver uns e zeros, tá? Uma sequência de uns e zeros, na verdade os uns são 5 volts, os zeros são 0 volts. E aí, mas cuidado, porque esses uns e zeros que você vê transitando pelos barramentos do computador, umas vezes são números binários, outras vezes são códigos, por exemplo, código ASCII. Outras vezes tem valores qualitativos de verdade ou não verdade. E não são números. Então cuidado, porque está todo misturado na mesma sequência. Você vê, é como um trem. Você vai ver passar trens pela via. Todo tipo de trens. Mas de repente vai ter um trem que contém passageiros, outro trem que contém mercadorias, outros trens que são para, por exemplo, correio. Então, um pouquinho parecido com isso. Você vem transitando uns e zeros, só que esses uns e zeros são diferentes. O que faz funcionar a CPU do computador são estes uns e zeros com valor qualitativo, com valor de verdade ou não verdade. E por isso a álgebra booleana é tão importante, porque são o centro do computador, o que faz funcionar a máquina de Turing. Ou seja, a máquina de Turing também tem um programa, com certeza, né? No fim das contas, esse programa que está dentro da máquina de Turing funciona utilizando estes valores qualitativos, que são uns e zeros, que são de verdade e não verdade. Então, é somente para que vocês agora tenham uma referência, um contexto com relação às anteriores aulas, e não misturem os conceitos, porque é muito fácil de misturar os conceitos de soma binária com soma binária. Não é uma soma booleana, cuidado, tá? Soma binária é soma de números, e soma booleana é um conceito que é diferente. Então, cuidado, porque mesmo que os nomes sejam parecidos, o que eles representam é completamente distinto. Então, estou dando uma avançada do que vou explicar. Aliás, eu não vou ser quem que vai explicar, porque eu vou deixar nas mãos do professor José Arthur Quilice Gonzalez a explicação. Ele é um colega da Universidade Federal do ABC, que ele é engenheiro eletrônico, ele domina estes temas, ele trabalha com dispositivos eletrônicos, dá aula de todos esses temas, e eu achei que era a melhor pessoa para poder explicar para vocês todos estes temas. Então, somente quis dar para vocês, digamos, uma avançada nas ideias que vamos falar, com relação às ideias que já explicamos, para colocar elas, nestas ideias que vão ser dadas agora, no contexto da natureza da informação. Então, eu vou passar a palavra para o professor José Arthur Quilice Gonzalez, que vai explicar para vocês esta parte da aula, ok? Então, olha, até o próximo dia. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero falar sobre portas lógicas. Mais especificamente, vamos falar sobre operações booleanas com portas lógicas. No século XIX, um matemático britânico chamado George Boole resolveu criar uma álgebra booleana que formalizasse a lógica de seu tempo. A álgebra booleana utiliza operadores lógicos como OR, AND e NOT, com variáveis lógicas binárias, sim, não, verdadeiro, falso. Na álgebra booleana há apenas dois valores, falso e verdadeiro, que são geralmente representados por bits 0 e 1. Mas na álgebra booleana, esses 0 e 1 não se comportam como
inteiros. O impacto inicial da álgebra booleana foi pequeno, já que poucos matemáticos conseguiram perceber a utilidade de uma álgebra de 2 valores apenas. Como exceção, podemos citar o matemático e filósofo pragmaticista norte-americano Charles Peirce e o grande economista inglês Jevons. Já no século XX, um engenheiro que trabalhava numa companhia telefônica norte-americana e que viria a se tornar muito famoso no futuro, chamado Shannon, foi o primeiro a demonstrar a aplicabilidade da álgebra de Boole na análise e no projeto de circuitos lógicos de telefonia da época. Em 1938, ele escreveu uma tese que ressaltava as propriedades binárias dos relés usados na telefonia para implementar funções lógicas. Na álgebra booleana que vamos trabalhar, o bit, seja ele 1 ou 0, é a unidade do sistema binário. E nesse sistema binário, nós podemos estabelecer uma lógica positiva, em que a voltagem nível alto, por exemplo, 5 volts, corresponde ao 1 lógico, e a voltagem nível baixo, por exemplo, 0 volts, corresponde ao 0 lógico. Em algumas situações, nós podemos falar numa lógica negativa, em que a voltagem nível alto, por exemplo, 5 volts, representa o 0 lógico, e a voltagem nível baixo, por exemplo, 0 volts, representa o nível lógico 1. Nós vamos também, ao longo do curso, falar em códigos, combinação de bits para representar números, letras, símbolos, etc. As operações lógicas básicas compreendem a porta lógica NOT, a porta lógica AND e a porta lógica OR. As portas AND e OR podem ter um número qualquer, 2 no mínimo, de entradas, conforme indicado pela linha pontilhada na figura. Na operação AND, ou multiplicação booleana, a saída C é uma combinação das entradas A e B, e a saída C só vai assumir o valor alto ou 1 quando as duas entradas estiverem com o valor alto 1. Ou seja, basta que uma das entradas ou ambas tenha o valor 0 para que a sua saída seja 0. Na operação booleana OR, a saída C é a combinação de A ou B. Quando uma das entradas ao menos tiver o valor alto, sua saída será alto. Note que aqui estamos falando do valor lógico 1. O valor lógico 1 ou 1 é igual a 1. 1 ou 0 é igual a 1. 0 ou 1 igual a 1. E 0 ou 0 igual a 0. A operação NOT comuta de um nível lógico para o nível lógico oposto. Se o nível lógico for alto ou 1, o nível de saída será baixo ou 0. Se o nível de entrada for baixo ou 0, o nível de saída será alto ou 1 lógico. Note que a fonte de 0 volt e 5 volts, que normalmente alimenta um chip TTL, não é mostrada na representação de uma porta lógica. Embora as portas OR, AND e NOT sejam bem intuitivas para o ser humano, na prática, a maioria dos dispositivos são fabricados com portas NOR e NAND. Por isso é importante compreender que uma porta NOR nada mais é do que uma porta OR com a saída invertida. Observando essa tabela verdade, nós percebemos que
a saída de uma porta NOR só vai ter o nível alto quando as duas entradas tiverem o nível baixo. Basta que uma das entradas tenha o nível alto para que a saída da porta NOR tenha o nível baixo. Da mesma forma, uma porta NAND é uma porta AND com saída invertida. Olhando essa tabela verdade, nós percebemos que a saída de uma porta NAND só vai ter o nível baixo quando as duas entradas tiverem o nível alto. Basta que uma das entradas da porta NAND tenha nível baixo para que a sua saída tenha o nível alto. Computadores são fabricados com portas NAND, assim como a memória flash dos pendrives. Já o sistema operacional de um smartphone é carregado numa memória que utiliza portas NOR. Tecnologicamente, é menos custoso, ou seja, menos transistores são usados para fabricar uma porta NAND do que uma porta AND. Além disso, a porta NAND é uma porta universal que pode ser usada para produzir as funções NOT, AND, OR e NOR. Basta olhar a tabela verdade para perceber que quando as duas entradas da porta NAND são iguais, ela funciona como uma porta inversora. Nesse momento, não é importante entender o funcionamento interno de uma porta NAND. Por isso, vamos ver uma explicação rápida para adquirir uma compreensão simplificada de seu funcionamento. Quando as entradas A e B estão em nível alto, qualquer corrente passando por R1 vai estar bloqueada nesses dois caminhos. O que se verifica experimentalmente é que uma pequena corrente passa por aqui e faz com que Q2 comece a conduzir. Quando o Q2 conduz, uma corrente de magnitude maior causa uma queda de tensão em R4. Essa queda de tensão em R4 faz com que Q3 conduza. Quando Q3 conduz, a saída output assume o valor baixo. Para converter uma porta NAND numa porta NOT, basta transformar as duas entradas numa única entrada. Como estamos falando de portas NAND e NOR, eu quero aproveitar os recursos visuais das portas lógicas e das tabelas verdade para apresentar intuitivamente esses dois teoremas. O primeiro teorema diz que o complemento de um produto de variáveis é igual à soma dos complementos das variáveis. Uma tabela verdade não é uma prova no sentido em que os matemáticos usam essa expressão, mas para os nossos propósitos práticos pode produzir os mesmos resultados. A primeira coluna representa a porta NAND estudada anteriormente. A segunda coluna, verificamos por inspeção que basta que uma das variáveis tenha o valor 0 para que a sua saída seja 1. A sua saída vai ser 0 somente quando as duas entradas assumirem o valor 1. Portanto, comparando essas duas colunas, nós concluímos que há uma equivalência entre essas duas implementações. O segundo teorema de Morgan diz que o complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis. Novamente, olhando a primeira coluna, percebemos que é a coluna do NOR clássico. Já a segunda coluna, por inspeção, verificamos que a sua saída só vai ser 1 quando
ambas as entradas tiverem valor 0. Basta que uma das entradas ou ambas tenha valor 1 para que a saída seja 0. Novamente, comparando as duas colunas, verificamos que essa equivalência é verdadeira. Com base nesses dois teoremas, podemos deduzir algumas variações. Por exemplo, acrescentando uma negação aqui e outra negação do lado direito, será que essa equivalência continua válida? Quando colocamos duas negações seguidas, uma anula a outra. Portanto, essa porta NOR negada é equivalente a uma porta OR. Portanto, uma porta OR é equivalente a uma AND negativa negada. Neste caso, foi aplicado o segundo teorema de De Morgan. O complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis. Nessa transparência, vamos mostrar a equivalência entre uma tabela verdade, uma expressão booleana e o circuito lógico. Suponha uma tabela verdade com 3 entradas A, B e C e a saída caracterizada por esses valores, ou seja, somente vamos ter verdadeiro na saída nesses 3 casos. Essa tabela verdade é equivalente à soma dessas 3 parcelas, conhecida como termo produto. Portanto, x é igual a A barrado BC ou A B barrado C ou A, B, C barrado. Essa expressão booleana pode ser intuitivamente implementada usando portas AND, OR e NOT. Portanto, há uma equivalência lógica entre uma tabela verdade, uma expressão booleana e um circuito lógico digital. Mas, como dissemos anteriormente, na prática, circuitos digitais são implementados com portas NAND ou NOR. Como seria a implementação destes circuitos digitais com portas NAND? Esta porta OR pode ser substituída por uma AND negativa negada, conforme visto anteriormente. Deslocando-se o inversor da entrada da porta AND negativa negada para a saída dessas portas AND, transformamos todas essas 4 portas em portas NAND. E os inversores? Como fazemos para transformá-los com portas NAND? Ora, como vimos anteriormente, um inversor pode ser construído com portas NAND, no qual as 2 entradas são tratadas como se fosse uma única entrada. Portanto, um circuito digital pode ser implementado com portas NAND apenas. Vamos ver um exemplo de projeto de sistemas digitais com inputs externos e outputs de um aquecedor de água para café. Segundo alguns especialistas, a temperatura ideal da água para preparar um bom café deve estar entre 95 e 97 graus centígrados. Para obter essa condição, o nosso projeto vai ter 2 sensores de temperatura, um chamado T95 e outro T97. A água inicialmente vai estar a uma temperatura abaixo de 95. Na medida em que ela for aquecendo, quando a temperatura da água chegar em 95 graus, nós queremos que esse sensor seja acionado, mas a água continua aquecendo. E quando ela chegar a 97 graus, nós queremos que este segundo sensor seja acionado para que o aquecimento se desligue. Nós vamos ter também um sensor de
de nível de água N, ou seja, nós queremos que o nosso aquecedor de água esteja sempre cheio de água. E para tornar o projeto mais automatizado, nós vamos ter uma válvula de entrada de água, ou seja, quando esse sensor aqui sinalizar que o nível de água está baixo, a válvula de água vai ser aberta, deixando o nosso aquecedor receber água. Quando o nível de água atingir o ponto ideal, esse sensor novamente é acionado e a válvula de entrada de água é fechada. Nós vamos ter um aquecedor de água que aquece a água desde a temperatura ambiente, passando por 95 graus até atingir 97 graus. E nós queremos ter também um LED L que deve ficar aceso quando a água estiver pronta para o café, ou seja, entre 95 e 97 graus. Inicialmente, o nosso sistema de aquecimento de água tem os seguintes elementos. Esse é o sensor de nível alto de água, essa é a válvula de entrada de água, o nosso elemento de aquecimento ou aquecedor, os nossos dois sensores de temperatura, T95, T97 e o LED L. Nossa tarefa consiste em projetar essa lógica de controle e interface. Note que em todo sistema digital é muito importante diferenciar com clareza os inputs dos outputs. No nosso caso, os inputs ou entradas são esses três sensores, o sensor T95, o T97 e o sensor do nível de água. E os nossos outputs são os atuadores, ou seja, é o sinal para acionamento da válvula de água, é o sinal para o acionamento do aquecedor e é o sinal para o acionamento do LED. Depois de uma análise cuidadosa das condições de funcionamento do nosso aquecedor de água, foi produzida esta tabela verdade. Vamos interpretá-la. Como input, nós temos esse sensor de nível de água, o sensor T95 e o sensor de temperatura T97. E como output, nós temos a válvula de água, o aquecedor de água e o LED. Vamos ver o que a tabela verdade nos mostra. Quando o nível de água está baixo, eu quero que a válvula seja acionada para que o recipiente de água seja enchido. Se a temperatura está abaixo de 95 graus, eu quero que o aquecedor seja ligado. Eu quero que o LED também esteja desligado. Já no momento em que o nível de água é atingido, eu quero que a válvula seja fechada. Mas como a água ainda não atingiu 95 graus, eu quero que o aquecedor continue ligado e o LED desligado. Quando o nível de água estiver excelente, a temperatura estiver ultrapassada a 95 e o 97 também foi acionado, eu quero que a válvula esteja desligada, o aquecedor esteja desligado e o LED também esteja desligado. A condição ideal de funcionamento do aquecedor é esta: o nível de água está ok. A temperatura ultrapassou 95 graus, mas está abaixo de 97. Portanto, eu quero que a válvula de água esteja fechada, o aquecedor esteja desligado e o LED esteja ligado, já que possivelmente a temperatura da água esteja em torno de 96 graus centígrados. Voltando à nossa tabela verdade, depois de uma inspeção visual, nós detectamos duas situações no mínimo curiosas. Como é possível que o sensor
T97 esteja acionado e o T95 não. Se a temperatura ultrapassou 97 graus, ela ultrapassou 95 e o T95 deveria estar acionado também, como neste caso aqui. Nesse caso, quando o T97 está acionado, T95 também, e eu quero que o meu aquecedor seja desligado. Aqui, novamente, a mesma situação. Como T97 pode estar acionado e T95 não. Portanto, temos uma situação logicamente inconsistente nesse caso. Para essas situações, nós chegamos à conclusão de que elas não devem ocorrer e, portanto, na saída, nós colocamos essa representação X, conhecida como don't care. Um don't care representa uma situação que não deve ocorrer na prática. Portanto, o valor de X pode ser 0 ou 1. É irrelevante, já que essa situação não deve ocorrer. Nesse diagrama esquemático, foi considerado o valor de X como sendo 0. Portanto, para a válvula, nós temos 3 situações em que ela vai ser acionada. Por inspeção, obtemos a expressão booleana da válvula. O aquecedor vai ser acionado em 2 situações. Por inspeção, também obtemos o termo produto para o aquecedor. E o LED só vai ser acionado nessa situação aqui. Portanto, nós temos um único termo produto para o LED. Agora, o que aconteceria se, em vez de atribuir um único valor para X, digamos 0 ou 1, nós fizéssemos experimentos atribuindo ora valor 0, 1, dependendo da posição? Será que isso não poderia favorecer simplificando o circuito? A resposta é sim, e essa é uma técnica de simplificação mostrada na próxima transparência. Nesse caso, à esquerda, o X da nossa tabela verdade foi sempre considerado com o valor 0. Portanto, chegamos a essa expressão booleana e a essa implementação do circuito lógico. Mas, se colocarmos o valor de X, ora 1, ora 0, dependendo da situação, nós podemos chegar a um outro circuito simplificado que realiza exatamente a mesma tarefa. Uma atividade importante na hora de implementar um circuito lógico é a simplificação, que evita custos desnecessários e reduz o tamanho dos circuitos e o consumo de energia.